Meus amores! Tia Rosângela aqui para mais uma videoaula. Professora de matemática do 4º ano do Instituto Educacional São José. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, juntamente com suas famílias. Hoje estamos aqui, vamos fazer a correção das atividades anteriores e hoje também temos conteúdo novo. Vamos falar de mais uma grandeza, que são as medidas de temperatura, certo? Então, pegue seu material, senta aí bem confortável, bem pertinho da tia, para a gente iniciar, certo? Lembrando que já estamos no nosso módulo 3. Hoje será a nossa 6ª aula. Certo, meus amores? Vamos lá, então, acompanhando aqui a agenda com a tia Rosângela. Vamos retomar o conteúdo anterior, né? Falamos na aula anterior sobre as medidas de comprimento, que também é uma grandeza, certo? Vamos fazer a correção das páginas 66 a 73, ok? E o nosso conteúdo novo de hoje é medidas de temperatura. Vamos também praticar o que vamos aprender na aula de hoje, resolvendo as atividades das páginas 74 a 79 do livro 3, Farias Brito. E mais uma coisa, meus amores, não esquecer, temos que estudar a tabuada. Vamos tirar um tempinho ao término das atividades e estudar a tabuada. Escolha 2 números e estude por dia, que aí, quando chegar no final do ano, você já vai estar com a tabuada na ponta da língua. Combinado? Pois bem, então vamos começar. Começando aí, abre o livro de vocês na página 66, ok? Vamos analisar a atividade da página 66. Na aula que a gente falou sobre as medidas de superfície, estudamos também a área. Medida de superfície é a área de uma figura, a área de um polígono, a área de um desenho qualquer. Observe aqui que nessa atividade diz o seguinte: Mateus está colocando ladrilhos no piso de sua cozinha. Quantos ladrilhos cabem no piso da cozinha de Mateus? Nós vamos multiplicar, e a gente já até fez na aula anterior, vamos multiplicar a quantidade de ladrilhos que a gente tem na base vezes a quantidade que a gente tem na largura. Isso mesmo, quando se fala de medida de superfície, que foi o nosso conteúdo anterior, nós vamos falar de multiplicação, ok? Por isso que é fundamental que vocês estudem a tabuada de multiplicação. Então, aqui na primeira questão diz o seguinte, só retomando, quantos ladrilhos cabem na cozinha, no piso da cozinha? Cabem 30 ladrilhos, porque nós vamos multiplicar 6 vezes 5, 30. Ok? Então, fala-se, ao falar de área, estamos falando de multiplicação. Quando se fala de perímetro, que a gente também já estudou, se fala de adição. Ok? Então, retomando aqui na questão de número 1, qual é a área de cada figura? Vejam só. Para você descobrir aqui a área, nós vamos analisar as unidades de medida. Quando a medida for um quadrinho, nós vamos só contar a quantidade de quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a medida é uma unidade com 2 quadrinhos. Significa que nós vamos contar de 2 em 2. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho uma área igual a 4. Aqui na letra C, nós temos como medida 3 quadrinhos. Então, nós vamos contar de 3 em 3. Ó. Primeira fila, eu tenho 3, que é 1, 2, 3. Então, na primeira questão, letra A tem área igual a 8, letra B, 4 e letra C, 3. Lembre-se que nós estamos levando em conta cada uma dessas medidas, quando a medida é um quadrinho, 2 ou 3. Ok? Seguindo, então, agora para a página 67. Observe essa casa aí. A fachada dessa casa. Na letra A diz o seguinte: a área da parede verde da fachada da casa corresponde a quantos quadros cinza? Quantos quadrinhos? A área da parede verde. Então, nós vamos contar quantos quadrinhos tem no total na parede verde.
Contaram aí, sei que fizeram direitinho, temos 25 quadrinhos. E a porta? Quantos quadrinhos nós temos? 6 quadrinhos. E a janela? Tá muito fácil, né? 4 quadrinhos. E a letra D diz o seguinte: a área da porta e da janela juntas é maior ou menor que a área do restante da parede? Menor, né, gente? Porque se a gente somar 6 mais 4, vai dar 10. E a área da parede verde são 25 quadrinhos. Então, você vai responder que é menor. Certo? Seguindo, então, terceira questão. Agora, nós temos figuras aí, medindo a área. Né? Nós temos duas medidas, ou duas medidas em cada um dos retângulos. E a terceira questão diz o seguinte: Regina quer fazer 40 convites de aniversário, retangulares, como mostra o desenho, que vocês estão observando aí. Letra A. Quantos convites ela pode fazer com cada folha, gente? Na letra A, ela pode fazer 4 convites. Letra B. De quantas folhas ela precisará para fazer 40 convites? Ela vai precisar de 10 folhas, não é isso? Ok. Vamos agora para a questão de número 4. Na questão número 4, Oswaldo está fazendo diversas reformas em seu sítio. Em qual dessas situações ele não precisará saber a área, que corresponde à parte que será reformada? Bem, ele vai colocar cerca em torno da plantação de laranjeiras. Se ele vai colocar cerca, gente, ele não vai utilizar a área para descobrir essa medida. Ele vai utilizar o perímetro, que é o que, meus amores? Soma da medida dos lados. Ok? Então, estamos falando aqui na quarta questão de perímetro. Na quinta questão, ela é pessoal. Você vai desenhar 3 figuras diferentes, mas a área dessa figura deve ser 8. Então, você pode pintar aí na malha quadriculada uma fila com 8 quadrinhos, pode colocar 2 filas com 4 quadrinhos e pode criar. Fique à vontade, contanto que essa área tenha 8 quadrinhos. Certo? Então, vamos seguindo aí para a página 68. Na página 68, nós também temos figuras planas. Quais são? Qual é a área dessas figuras planas? Observe que aí nós temos também, para você observar que temos o quadrinho inteiro e temos quadrinhos que estão só a metade. Isso quer dizer que eu vou precisar de 2 metades, como aqui na letra B, para formar um quadrinho. Ok? Então, vamos lá. Na letra A, na figura verde, qual é a área? 6 quadrinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tia Rosângela, isso é muito fácil. É mesmo, esse conteúdo é bastante fácil. Na letra B, olha aí o desafio. 1, 2, 3. Agora eu vou juntar 2 metades para obter o 4º quadrinho. Então, letra B, a área é 4. Na letra C, qual é a área? 4 também. Ó, tem 2 quadrinhos inteiros, 3 quadrinhos inteiros e mais 2 metades. E na letra C, 6 quadrinhos. Então, não se esqueçam, quando aparecer a área dessa forma, um quadrinho dividido ao meio, você vai ter que juntar 2 para obter a área. Então, a nossa resposta fica letra A, 6, letra B, 4, letra C, 4 e letra D, 6 também. Certo? Concluímos aí a página 68. Vamos agora para a página 69. É bem interessante aí porque ele padronizou, né, o quadrado como área aqui nessa questão. E agora a gente vai contar quantos quadradinhos tem em cada figura. A figura verde tem quantas unidades de área? 6, muito bem. A figura amarela também tem 6. A figura azul, 6 também. Confiram aí direitinho. E a figura laranja também. Então, na letra E diz o seguinte: analisando as 4 figuras, o que você pode notar, gente? O que a gente pode perceber? As áreas são iguais ou são diferentes? Figuras diferentes, meus amores, podem ter áreas de mesmo valor. Observe que aí todas as figuras são diferentes, mas a área é a mesma. Então, pode-se concluir que figuras diferentes podem ter áreas de mesmo valor. Ok? Seguindo aí, terceira questão.
Gente, por que a resposta é 16 quadrados amarelos? Porque o quadrado aí, ele tomou como unidade padrão. Quantos quadrados amarelos cabe nesse quadrado maior? Aí você vai responder 16 quadrados amarelos. Questão de número 4. Catarina está fazendo um mosaico retangular, com ladrilhos coloridos de todos de mesmo tamanho. Ela já colocou alguns ladrilhos, como mostra o esquema abaixo. Observando aí, você vai contar quantos ladrilhos foi colocado na base, na parte de baixo e na altura. Certo? Como eu quero a área, eu vou fazer o quê, meus amores? Multiplicar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadrinhos na base e 5 quadrinhos na altura. Então, eu vou multiplicar. 6 vezes 5, 30. Quantos ladrilhos ela usará para cobrir? 30 ladrilhos. Letra B. Se em cada caixa há 12 ladrilhos, de quantas caixas Catarina precisará? Bem, ela vai precisar de 3 caixas. Ok? Porque apesar de ter 12, mas se ela usar só 2, vai ser menos de 30, né? Porque vai dar 24. Então, ela vai precisar de mais. Então, ela vai precisar de 3 caixas. Sobrarão ladrilhos? Sim, porque 3 vezes 12 é 36, né? E ela só vai precisar de 30. Quantos? 6. Então, você vai responder assim. Ela vai precisar de 3 caixas. Vão sobrar ladrilhos? 6 ladrilhos. Ok? Letra C. Uma caixa de ladrilhos custa R$ 63. Qual foi o troco de Catarina ao comprar as caixas necessárias? Se ela usou 2 cédulas de R$ 100 para pagar. O troco dela foi R$ 11. Você vai multiplicar a quantidade de caixas, que é 3 vezes 63, 200 menos o valor, e o troco será R$ 11. Ok? Seguindo aí a página 70, que a gente falou sobre centímetros quadrados, que também é uma multiplicação, né? E agora vamos para a página 71. Novamente, nós temos área, mas área em centímetros quadrados. Observe aí. Nesse quadro, você vai pintar a próxima figura da sequência. Depois determine a área de cada uma delas. Então, você vai contando e vai determinar a próxima. Ou seja, você vai desenhar o último quadrinho. Então, o primeiro tem 1 centímetro quadrado, o outro tem 3 centímetros quadrados, porque eu tenho 3 quadrinhos. No outro tem 5 centímetros quadrados. Observe que está aumentando sempre mais 2. Eu tinha 1, com mais 2, 3. 3 com mais 2, 5. A próxima figura terá o quê? 7 centímetros quadrados. Então, você vai pintar aí no finalzinho da malha quadriculada 7 quadrinhos. Certo? Pontinho. Quantos centímetros quadrados tem a próxima figura? Bem, se a quarta figura tem 7, eu vou somar com mais 2, então a próxima terá 9 centímetros quadrados, ou 9 quadrinhos. E a próxima, 13 quadrinhos, porque é a 7ª figura. No caso, a 5ª e a 6ª, e a seguinte é a 7ª. Ok? Sempre aumentando de 2 em 2. Certo, meus amores? Então, seguindo aí, questão de número 3, da página 71. Novamente, vamos falar de área. Certo? Qual é a área de cada uma dessas figuras? Vamos lá. Você acha que quanto tem cada figura? Qual é a área de cada uma? Observe que elas estão de formatos diferentes, certo? Mas ambas têm área igual a 4 centímetros quadrados. Observe direitinho. E qual é o perímetro? O perímetro é diferente, não é, gente? Porque área a gente multiplica, no perímetro a gente soma. Isso mesmo, soma a medida dos lados, certo? Então, a figura 1 tem 10 centímetros e a figura 2 tem 8 centímetros. Quarta questão. Vamos lá, então. Marcos quer saber quantos centímetros quadrados tem a folha que ele encontrou. Ele a colocou sobre uma malha quadriculada e a desenhou. Quantos centímetros quadrados aproximadamente tem a folha? 6 centímetros quadrados. Ó, meus amores, sempre que se falar de área e de perímetro, é fundamental que você compreenda essa importância.
Falou-se de perímetro, estamos falando de adição. Soma das medidas dos lados de uma figura. Ok? Falou-se em área, estamos falando de multiplicação. Nós vamos multiplicar a base vezes a altura. Ok? Ao invés de somar a medida dos lados, nós vamos multiplicar essas medidas. Certo? Seguindo aí, o Matemática em Texto, na página 72 e 73. É um texto bem interessante, que fala sobre o sono, né? Que é um processo muito importante. É muito importante que nós, principalmente vocês, crianças, durmam pelo menos 8 horas por dia. E, no restante do tempo, você vai tirar para estudar bastante e brincar, tá bom? Então, como eu sei que vocês já leram o texto, a gente vai passar logo para os questionamentos, certo? Questão de número 1. Por que o sono é importante para os seres vivos? Por que você acha? Essa resposta ela está no texto, mas você também poderia criar a sua resposta. E a tia Rosângela trouxe uma sugestão. Por que ele é importante? Porque o sono é responsável pela recuperação e manutenção do equilíbrio geral do nosso organismo, pela fixação da nossa memória, entre outros benefícios. Quando a gente dorme bem, a gente acorda bem, a gente consegue passar um dia bem melhor. Por isso que é fundamental que a gente tenha um sono tranquilo, com uma meia luz, em silêncio, sem nada de TV ou celular ali próximo, para não atrapalhar o seu sono. Então, o ideal é que você durma pelo menos 8 horas por dia, ok? E, apesar de nós adultos, muitas vezes, não podermos dormir todas essas horas por dia, mas o ideal é que mesmo as horas que a gente dormir, que sejam menos, mas que sejam de qualidade, ok? 2. João tem 4 anos. Quantas horas de sono por dia são recomendáveis para ele? Bem, como ele é bem pequeno, tem 4 anos, o ideal é que ele durma pelo menos de 11 a 13 horas por dia. E na página 73, ele fala aí de umas dicas bem importantes, que ele diz o seguinte: para ter uma boa noite de sono, é preciso tenha horários regulares para dormir e despertar. Organize um ambiente adequado para dormir, limpo, sem ruídos, confortável. Uma outra dica: não coma muito, nem tome café ou refrigerante próximo ao horário de dormir. Porque se você come muito antes de dormir, você vai dormir bem cheio. Provavelmente você não terá um sono tranquilo, ok? E, por último, se você vai deitar para dormir, mas não está com aquele sono, uma dica também bem interessante, que eu adoro, é ler um livro ou ouvir uma música relaxante antes de deitar, ok? Ainda prefiro ler um livro, tá bom? Um livro bem interessante. Então, é uma dica. Se você está com falta de sono, pegue um livro bacana e leia, tá bom? Então, vamos seguindo aí na terceira questão. Depois dessas dicas maravilhosas, né? Na terceira questão diz o seguinte: se Pedro dorme 8 horas todos os dias, quantas horas ele dormirá em uma semana? E em um mês? Então, uma semana tem 7 dias. Vamos multiplicar, né, gente? 7 vezes 8, 56. Então, ele dorme 56 horas por semana. E em um mês de 30 dias, ele vai dormir 240 horas. Dorme bastante, né? Nas questões 1, 2 e 3, são questões pessoais. Também fala do texto, mas fala mais da sua rotina, certo? Quantas horas você dorme por dia, se você acorda na hora certa, que você se programa. A segunda questão é também bem interessante, porque ela diz o seguinte: por que você acha que crianças e adolescentes necessitam de mais horas de sono que os adultos? Então, você vai pesquisar para responder. Pergunte aí para a mamãe, para a vovó, para o papai. E uma outra também, que é a terceira questão. Você já teve dificuldade para dormir? É uma questão pessoal. E aí, teve ou não teve? Certo? Bem, agora que a gente finaliza a nossa correção, certo? Fizemos a retomada do conteúdo anterior. E agora a gente vai passar para o nosso conteúdo novo, que é o nosso conteúdo de hoje,
que também é uma grandeza. Vamos falar de quê? De medidas de temperatura. Isso a gente sabe falar bem, né, gente? Porque aqui na nossa cidade é bastante quente. E as medidas de temperatura são interessantes também, porque no mundo todo, inclusive aqui mesmo no Piauí, tem algumas cidades, poucas, em que a temperatura é um pouquinho mais baixa que Teresina, certo? Então, vamos ler, vamos conhecer essas medidas de temperatura, que também é uma grandeza. Começando aí com um pouco de história. Quando resolveram medir a temperatura? Vamos lá. As primeiras medições de temperatura eram feitas de forma imprecisa, pela comparação com certos fenômenos físicos. Não tinha um aparelho X que medisse a temperatura corretamente, exata. Então, era uma forma imprecisa de medir, certo? Para metais aquecidos, a cor dava alguma ideia. Para temperaturas menores, a fusão de substâncias como chumbo, enxofre, cera e a ebulição da água e etc. Então, não era uma medida padronizada, não existia um aparelho X que medisse a temperatura exata das coisas. Ok? Mas, com o tempo, foi se aperfeiçoando, né? A temperatura hoje ela é medida por um objeto chamado termômetro. Com certeza, todos vocês têm um aí em casa, né? Em geral, os termômetros mais comuns são os de mercúrio, porém, existem outros tipos, como os digitais. Hoje, no momento em que a gente está passando, em alguns locais que a gente chega, é preciso ser medida a nossa temperatura para ter acesso àquele local, certo? Então, vamos seguindo aí. Os instrumentos de medida de temperatura, que nós temos vários. Na nossa cidade tem alguns, como esse aqui, essa primeira imagem, que são espalhados. Temos aqui o outro. O termômetro mais comum que a gente tem hoje é esse aqui, que é o termômetro digital que a gente tem na nossa casa, que serve para medir a temperatura do nosso corpo. Quando a mamãe desconfia que você está um pouco febril, então ela utiliza o termômetro para medir. Então, a temperatura do nosso corpo deve ficar entre 36 graus. Né? Se passar de 38, chegar a 38 graus, já não está bem, tem que cuidar. Então, a temperatura deve ficar entre 36 e 37 graus. Tá bom? A temperatura do corpo humano. Aí, trouxe aqui, a temperatura é medida em graus Celsius. A unidade de temperatura tem como unidade fundamental o grau Celsius. Veja aqui. No dia 17 de janeiro de 2018, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura da cidade do Rio de Janeiro variou de 22 graus a 39 graus. Então, a mínima, 22 graus, a máxima, 39 graus. Observe a imagem. Aqui dá para observar que eles estão numa praia, né? Então, se eles estão na praia, significa que o tempo não está frio. Ok? Todos os dias, nos nossos telejornais, é informada a temperatura do Brasil. Principalmente no jornal daqui de Teresina, sempre informam a temperatura, quantos graus estamos hoje. Por exemplo, agora, como nós estamos no mês de agosto, estão começando os meses mais quentes, né? E mês que vem já entramos no BR-Obró, que é a temperatura máxima, chegamos até 40 graus. Nosso Piauí, nossa Teresina é muito quente, né? Então, aqui, observe que o termômetro lá está marcando o quê? 23 graus. Ok? Seguindo, então, amplitude térmica. Vem de quê? Vem da medida de temperatura. O que é, meus amores? A diferença que existe entre o quê? A temperatura máxima e a temperatura mínima. Aqui nós temos, ela está ali próxima à piscina, ao rio. Temos aqui 28 graus, é uma temperatura alta. Aqui ele já está todo coberto, bem agasalhado, porque a temperatura está 2 graus, está baixa, está frio. Então, as temperaturas elas podem ser medidas acima de 0 ou abaixo de 0. E a amplitude térmica é justamente isso, a diferença, isso mesmo, uma continha de menos, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Seguindo aqui, mais um termômetro que está medindo menos 2 graus, menos 5 graus. Se a temperatura estivesse aqui acima de 0, aí o tempo estaria mais
quente. Abaixo de 0 é que a temperatura está negativa, está mais frio. A temperatura de um corpo. A temperatura de um corpo é definida como um valor numérico associado ao estado de agitação de suas partículas. É o que eu falei anteriormente. Quando alguém está se sentindo um pouco mal, é necessário medir a temperatura para ver se o corpo está febril ou não. Quanto maior a agitação, maior a temperatura medida. Então, isso é importante também. Sempre que você não estiver sentindo o seu corpo bacana, legal, pede para a mamãe medir sua temperatura, tá bom? E temos aqui também a temperatura de hoje, né? O tempo em Teresina, a previsão do tempo em Teresina. Diz que a máxima é 36 graus e a mínima 22 graus. Apesar da gente ter a sensação que está sempre um pouquinho mais, né? Pois bem, hoje falamos de medidas de temperatura, tivemos a oportunidade de retomar o conteúdo anterior sobre medidas de comprimento e medidas de superfície, que a gente viu na nossa aula ao vivo, certo? E falamos também das medidas de temperatura, a medida de temperatura que nosso corpo deve estar, a medida de temperatura da nossa cidade, do nosso estado, ok? E também fizemos as correções das páginas das atividades anteriores. Então, por hoje eu fico por aqui. Aplique o que a gente viu na aula de hoje, nas atividades. Faça com muita calma, com muita paciência, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!